Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o dia foi de homenagens ao grande e generoso Jô Soares, que morreu hoje aos 84 anos em São Paulo. Na política, o dia foi de várias definições importantes na data limite do prazo para os partidos políticos e as federações realizarem as convenções para oficializarem os candidatos para as eleições de outubro. E no Judiciário, mais uma queda de braço entre o ministro Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República por causa do presidente Jair Bolsonaro. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. Dia muito triste porque o Brasil perdeu hoje um dos seus artistas mais versáteis. O humorista, artista plástico, dramaturgo, diretor, ator, músico. Essas são apenas algumas facetas de José Eugênio Soares, ou apenas Jô Soares. E eu nem preciso definir ou contar quais trabalhos ele fez, né? Eu tenho certeza que ele esteve presente na sua vida em algum momento, porque em mais de 60 anos de carreira, Jô Soares foi humorista, apresentador, escritor, diretor, ator e criou personagens inesquecíveis. E até ao longo desse episódio você vai ouvir alguns personagens do Jô que são atemporais e que vão conversar com o nosso noticiário de hoje. Então a edição da noite do Panorama CBN vai ser especial para celebrar a vida e a carreira de Jô Soares, que é como ele quer ser lembrado. Ele falou isso em vida várias vezes, publicamente também para amigos. Bom, o corpo de Jô Soares saiu no fim da manhã de hoje do Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, e a assessoria do hospital não detalhou para onde que ele foi levado e nem a causa da morte. Jô Soares estava internado no hospital desde o mês passado e a ex-mulher de Jô, Flávia Pedras, comunicou que o velório seria restrito a familiares e amigos mais próximos. Jô Soares morreu hoje aos 84 anos, às 2h20 da manhã. E desde cedo a CBN registra as homenagens a ele na programação, até porque de 2000 a 2016, quando Jô Soares esteve à frente do programa do Jô na TV Globo, todas as edições eram transmitidas de forma simultânea com a CBN. E até por isso que a gente tem um carinho ainda mais especial com Jô Soares. E eu separei algumas homenagens que foram feitas ao longo da programação da CBN. Começando pelo Boni, o executivo de televisão José Bonifácio Sobrinho. Ele disse que a convivência com Jô Soares sempre foi marcada por extrema alegria. Ele disse que mantinha contato com o amigo até os dias atuais. A gente acaba esquecendo que os amigos queridos um dia vão embora. E a gente abandona um pouco os amigos, mas eu não abandonei o Jô. Alguns dias atrás eu mandei para ele um recado: eu te amo. Eu estou muito feliz por ter feito isso, porque eu imaginava que eu fosse continuar vendo ele, mas de qualquer forma foi uma bela despedida. Já o saxofonista Derico trabalhou por 28 anos ao lado de Jô Soares. E em entrevista à TV Globo, o músico destacou a importância do apresentador para a vida dele. Derico também explicou como é que surgiu a história do assessor para assuntos aleatórios, quando ele auxiliava Jô Soares nas mais diversas e inusitadas situações criadas no programa. Eu era o único que tinha um microfone parado ali na frente, e aí ele leu uma notícia falando que ele tinha encontrado uma tartaruga de 2 cabeças encalhada no sul da América do Sul. E ele olhou para mim e falou: Derico, por que você acha que encontraram uma tartaruga de 2 cabeças no sul da América do Sul? Eu falei: olha, Jô, a tartaruga, quando ela vai desovar, ela sai da Antártida e vai rumo aos trópicos, né? Porque ela quer desovar no sol.
Aí ela saiu da Antártida, foi em direção ao trópico, e quando chegou no sul da América do Sul, ela ficou em dúvida se ela ia para o Pacífico ou se ela ia para o Atlântico. Aí ela foi se dividindo, cara, e aí o cara encontrou ela exatamente nesse momento. Ele parou, olhou para mim e falou assim: cara, você não precisa falar mais nada durante o mês inteiro. Já o ator e humorista Fábio Porchat disse em entrevista à CBN como o ator mudou a carreira e a vida dele. Eu tive o prazer de descobrir o que eu queria ser da minha vida no programa do Jô, porque eu estava com a faculdade de administração assistindo ao programa do Jô e pedi pro Jô para ir lá na frente, um arrobo de cara de pau, e ali fazendo, com o Jô rindo, com a banda rindo, o Pira rindo, eu descobri o que eu queria da vida. Então, no dia seguinte do programa do Jô, eu larguei tudo, larguei faculdade, larguei minha cidade, larguei todo mundo e vim pro Rio para ser ator. Como eu contei aqui, Jô Soares era muito generoso e também foi pioneiro. A jornalista Ana Maria Tarran, que integrou o quadro Meninas do Jô no programa dele na TV Globo, destacou a elegância do apresentador ao reconhecer que não sabia sobre todos os assuntos. Porque eu lembro logo no início, ele ficou muito tonto, assim, porque a gente falava muito, uma contava uma história, a outra contava outra. E para quem não acompanha a política, é uma coisa meio maluca, né? Enfim, mas aí ele fala: não, eu não entendi isso, porque eu não acompanho isso, aí explica. Quer dizer, ele tinha, ele era muito, muito elegante. Não era só o elegante no vestir, era o elegante no trato. Esse foi só um resuminho da programação da CBN. Todas as entrevistas e também todos os comentários dos nossos analistas, que eram muito próximos ao Jô Soares, estão disponíveis no aplicativo da CBN, no nosso site. E você também pode acompanhar pelo podcast Entrevista CBN, ou você também pode acessar os podcasts dos programas Jornal da CBN e Estúdio CBN, que fizeram várias entrevistas e também homenagens a Jô Soares. Esse assunto repercutiu durante todo o dia. Várias personalidades do nosso país prestaram homenagens a Jô Soares. E o presidente Jair Bolsonaro se manifestou hoje sobre a morte do apresentador. Jô era um crítico de Bolsonaro desde o tempo em que ele era deputado federal. E, mesmo assim, Bolsonaro disse o seguinte no Twitter, abre aspas: independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com seu modo cômico de discutir assuntos profundos. Que Deus conforte a família e o acolha com a cordialidade que o próprio Jô recebia a todos. Fecha aspas. Roberto Irineu Marinho, vice-presidente do Grupo Globo, também lamentou a morte de Jô Soares. Em uma nota, ele disse o seguinte, abre aspas: perdemos hoje uma das figuras mais geniais da nossa cultura. Jô Soares começou na Globo no início dos anos 70 e ajudou a escrever não só a nossa história, mas a da televisão brasileira. Ele foi ator, produtor, diretor, autor, escritor, pintor, mas, acima de tudo, foi um mestre na arte de ler e de interpretar o Brasil e os brasileiros e de fazê-los rir com a sua graça, inteligência e elegância. A nota segue dizendo: seus programas de humor fizeram uma crônica da nossa história com seus mais de 200 personagens, que foram também parte da família de várias gerações. No sofá do programa do Jô se sentaram o Brasil e o mundo. Jô era um artista completo. Eu conheci o Jô nos anos 70 e nos falávamos sempre. Além da troca de carinhos, trocávamos também doenças raras, como dois bons hipocondríacos. Dele me despeço com pesar e repetindo o meu pai quando por ele foi entrevistado, com orgulho de dizer que trabalhamos juntos. A cultura, a história, a televisão, o Brasil, todos nós, Jô, vamos sentir a sua falta. Viva o gordo. Fecha aspas. Em homenagem a Jô Soares, a TV Globo vai fazer hoje uma exibição especial de Viva o Gordo, que é o programa que Jô apresentou na emissora na década de 80. Esse humorístico vai ser exibido por volta das 11h25 da noite, após a exibição do Globo Repórter. E também tem muito conteúdo do Jô disponível no Globoplay, vale super a pena
celebrar esse gênio que é querido por todos. Tanto que o SBT decidiu mudar a programação da madrugada de hoje para amanhã para homenagear o apresentador Jô Soares. O SBT vai exibir a última edição do programa Jô Soares 11h30. Esse programa ele foi ao ar no dia 30 de dezembro de 1999. Depois, Jô Soares voltou para a TV Globo para apresentar o programa do Jô. E nesse último programa no SBT, Jô Soares conversou com Hebe Camargo, Gugu Liberato e Carlos Alberto da Nóbrega. E após receber esses convidados, Jô também respondeu as perguntas dos colegas de emissora e encerrou o último bloco desse talk show fazendo agradecimentos ao SBT e em especial ao Silvio Santos pela realização do sonho dele em comandar um talk show. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer para você um recado do patrocinador deste podcast. Além de preparar processos e pessoas, é preciso ser parte do ecossistema empreendedor nacional, incentivando e apoiando a inovação e a colaboração entre empresas tradicionais e startups. E é por isso que o Banco BV se uniu a algum dos maiores nomes do ecossistema de inovação, a Plataforma de Inovação Distrito, a Associação Brasileira de Startups e a Associação Brasileira de Fintechs. Essas conexões têm permitido uma grande troca de experiências para desenvolver tecnologias e serviços para tornar mais leve a vida de clientes e parceiros do Banco BV. E para ampliar ainda mais o alcance, o BV iniciou a operação do BV Lab em Israel, que é um dos grandes centros de inovação em Data Science e Cybersecurity do mundo. Tudo isso para trazer soluções inovadoras com tecnologia de ponta para o dia a dia do cliente. Para saber mais, acesse bv.com.br e também siga nas redes sociais no @BancoBV. Trilha de eleições porque hoje é um dia decisivo para a política, porque termina hoje às 11h59 da noite o prazo para que os partidos políticos e as federações realizem as convenções que oficializam os candidatos. Só que antes de chegar aí o período democrático que a gente está vivendo, com eleições diretas, a gente viveu no período da ditadura militar, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu vou recordar para você agora um personagem do Jô Soares, o General, e que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, viu? Se você fazer uma análise profunda aí, você vai ver que tem tudo a ver mesmo. Então ouve um pedacinho que eu separei para você, pra gente dar risada e celebrar mais um pouco do Jô Soares antes de atualizar você sobre o que aconteceu de fato hoje. Meu Deus, quem é o presidente agora? O presidente agora é o Sarney. Sarney? Quem é esse general que eu não conheço? Não é da minha turma. Não, o presidente agora é civil. Civil? É. Eles botaram um civil na presidência? Botaram. Me tira o tubo. Não faça isso! Me tira o não tubo! Não faça isso, Me tira o tubo! Eu não aguento isso. Às vezes dá vontade de tirar o tubo, né? Mas vamos em frente aqui. Na política, hoje, o PDT oficializou o nome da vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, como vice na chapa com Ciro Gomes na corrida presidencial. Isso aconteceu porque Ciro não conseguiu fechar um acordo com nenhum outro partido e ele optou por uma solução caseira. Ele escolheu o nome do próprio partido para compor essa chapa à presidência da República. E Ana Paula é uma personagem importante porque ela atua junto com ACM Neto e ela também representa uma aproximação de Ciro Gomes com o ex-prefeito de Salvador que disputa o governo da Bahia. E até no anúncio de oficialização de Ana Paula como vice, Ciro disse que a aliança com a ACM Neto já existia e que eles andam juntos há muito tempo. E que a escolha de Ana Paula tem esse efeito colateral de homenagem a ACM Neto, a quem ele chamou de amigo. Essa também acaba sendo uma estratégia do PDT de atrair o apoio de integrantes do União Brasil, que é formado pelo antigo DEM e PSL. E a ACM Neto tem um papel super importante nesse partido, que tem o maior fundo eleitoral dessa eleição. No discurso de anúncio do nome como vice, Ana Paula disse que vai apresentar um projeto de desenvolvimento econômico e social. E quero, junto com vocês, especialmente com Ciro,
com o Lupe, com a Gisele, com o nosso partido, que muito me honrou pela escolha, apresentar ao Brasil um projeto de desenvolvimento econômico e social. Não acredito em desenvolvimento econômico sem o social. A sustentabilidade ela é ambiental, mas ela é social. E por isso que meu grande trabalho, minha grande luta é no social. Falando em União Brasil, hoje o partido oficializou em uma convenção realizada em São Paulo a escolha da advogada Soraya Tronic como candidata à presidência da República. A senadora pelo Mato Grosso do Sul, ela vai substituir Luciano Bivar, que é presidente do partido e até então era o nome escolhido para concorrer a esse cargo, mas ele desistiu na semana passada. E outro ingrediente que foi adicionado hoje nesse xadrez eleitoral veio lá do TSE. Hoje o ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que Eurípides Júnior volte ao cargo de presidente do PROS. Ele é da ala que fechou acordo para apoiar a chapa Lula-Alckmin já no primeiro turno nas eleições de outubro. E eu contei no começo dessa semana que ia ter treta à vista, né? Porque em março, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal afastou Eurípides Júnior da presidência do PROS por causa de um suposto desvio de recursos do partido. E aí o PROS passou a ser comandado por Marcos Holanda. E nesse domingo houve uma convenção nacional do PROS sob o comando desse novo presidente. Foi então que o PROS indicou Pablo Marçal como candidato à presidência oficialmente. Mas, no domingo, horas após a convenção, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, devolveu a presidência do partido a Eurípides Júnior. E ele não ficou quieto. Na quarta-feira, 3 dias depois, após retomar o controle do PROS, Eurípides Júnior declarou apoio à candidatura PT-PSB e se comprometeu a reverter a formalização da candidatura de Pablo Marçal. E essa situação ainda não está resolvida com essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Veremos aí como é que vai ficar, se o PROS vai retirar a candidatura de Pablo Marçal para realmente apoiar o ex-presidente Lula. E eu falei para você que o dia foi bem movimentado, né? Nos estados, o dia também foi de muita definição e eu vou destacar para você uma decisão importante que foi tomada hoje em relação à política do Rio de Janeiro. Lá, a Comissão Executiva Nacional do PT confirmou o apoio à chapa de Marcelo Freixo, do PSB de Bola, para disputa ao governo do Rio. As lideranças petistas tinham adiado essa decisão até hoje, que é a data limite para a realização das convenções partidárias, uma pressão aí para que o PSB cumprisse um acordo político. O PT vai apoiar Freixo e, em contrapartida, o PSB vai apoiar André Siciliano como senador nessa chapa. E essa aliança ela foi mantida hoje, mesmo com a insistência do presidente estadual do PSB, Alessandro Molon, porque ele também quer concorrer ao Senado pelo PSB, porque ele diz que tem mais chances para competir com Romário, que é candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Senado. Então veremos como vai ficar, porque os petistas dizem que vão trabalhar para isolar Molon nessa corrida e propagar a imagem de Siciliano como candidato do Lula ao Senado pelo Rio. Outra confusão é no Distrito Federal. O Partido Republicano anunciou que a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, vai ser candidata ao Senado nas eleições desse ano pelo Distrito Federal. Essa candidatura ela foi oficializada hoje numa convenção do partido e a sigla também oficializou o apoio à chapa de Ibanez Rocha, do MDB, para a reeleição ao governo do DF. Então, assim, Damares vai ter uma candidatura avulsa, já que a ex-ministra Flávia Arruda, do PL, concorre ao Senado pelo mesmo grupo. A apresentação dessas duas candidaturas ao Senado pela mesma coligação teve um aval do Tribunal Superior Eleitoral em junho desse ano. E eu falei para você que é uma confusão porque o presidente Jair Bolsonaro, ele apoia politicamente e abertamente Flávia Arruda, que é do Centrão.
Só que do outro lado tem a Damares, que é apoiado pela mulher dele, a primeira-dama Michele Bolsonaro, e também pelo eleitorado evangélico de Bolsonaro. Então, veremos como é que vai ficar isso aí na prática. E aqui em São Paulo, o candidato ao governo estadual pelo PT, Fernando Haddad, anunciou a professora Lúcia França, do PSB de Bola, como vice na chapa dele. Lúcia França tem um nome aí que você deve conhecer. Ela é esposa de Márcio França, também do PSB, que é candidato ao Senado na chapa de Haddad. Lúcia já foi primeira-dama do estado de São Paulo e presidente do Fundo Social de São Paulo. E a escolha por Lúcia aconteceu depois que a ex-senadora Marina Silva, da Rede, desistiu no começo da semana de ser vice de Haddad. Marina Silva justificou que vai ser candidata a deputada federal porque ela pode colaborar bem mais com as pautas ambientais e de defesa da Amazônia no Congresso Nacional. Agora sim, eu terminei. A nossa política tem muitas negociações e é assim mesmo, tudo fica para os 45 do segundo tempo. Por isso que o dia foi bem intenso, mas eu consegui resumir aí os principais acordos que foram fechados hoje. E se por acaso você está começando a se interessar pela política, eu tenho uma super dica para você. Se você curte podcast e quer entender como é que a gente chegou até aqui na política, a partir da primeira eleição no período pós-redemocratização em 1989 até 2018, tem um podcast fresquinho chegando para você hoje. E a minha xará, a repórter Juliana Prado, da CBN Rio de Janeiro, isso mesmo, eu tenho uma irmã gêmea, só que não no Rio de Janeiro, é só gêmea de nome e sobrenome. Ela tem um recadinho especial para você. Tudo na eleição presidencial de 1989 era novo, inclusive os debates que corriam bem soltos. Não lhe dou a par. O filhote da ditadura. Não, senhor. Aqui não lhe dou a par. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Um dos momentos antológicos foi essa discussão aí entre o Leonel Brizola e o Paulo Maluf. Esses e outros áudios históricos estão no primeiro episódio do podcast Como Chegamos Até Aqui, um projeto original da CBN. Em 8 capítulos, você vai acompanhar comigo, Juliana Prado, a história das eleições presidenciais de 89 até 2018, no site, no aplicativo da CBN, no Globoplay ou no seu tocador favorito. No Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar um inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro vazou dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal que não foi finalizada. Relembrando para você esse caso, em agosto do ano passado, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura um suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. E por lei, qualquer servidor tem a obrigação de proteger informações sigilosas. Até a Polícia Federal concluiu em um relatório que Bolsonaro cometeu um crime ao divulgar esses documentos, mas decidiu não indiciar o presidente. E aí, na última segunda-feira, a PGR voltou a pedir que o STF encerre esse caso. No documento que foi assinado pela vice-procuradora-geral Lindor Araújo, a PGR disse que o ministro Alexandre de Moraes tinha violado o sistema acusatório ao determinar novas medidas nessa apuração. Lindora também negou que a atuação do chefe da PGR, Augusto Aras, tenha sido irregular ao pedir o encerramento da investigação, porque, para a procuradora, o colega atuou de forma técnica, jurídica e isenta. E aí, hoje, Alexandre de Moraes respondeu Lindor Araújo. Na decisão dessa sexta-feira, o ministro disse que a própria PGR concordou com as novas medidas determinadas durante a apuração desse caso. O ministro disse ainda que, na fase de investigação, a PGR não pode impedir que outras autoridades investigativas, como a Polícia Federal, atuem para apurar determinados fatos. Ou seja, esse caso aí é mais uma queda de braço entre o ministro Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República.
Na economia, antes de contar a notícia de hoje, vamos para um comentário de Jô Soares que resume bem os dias de hoje. Existe uma maneira da gente baixar os gastos na nossa vida, que é o seguinte: deixar de comer. Que mania é essa de comer, meu Deus do céu? E eu vou direto para o mercado financeiro porque a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,55% aos 106.471 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma baixa de 1,03% aos R$ 5,167. O euro fechou o dia também com uma queda de 1,66% aos R$ 5,260. Por causa da morte de Jô Soares, hoje não tem Rádio Sucupira, então eu vou ficando por aqui em mais um episódio do Panorama CBN. O roteiro foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E eu vou encerrar hoje com mais uma homenagem ao Jô Soares, dos momentos que ele fazia a gente dar risada durante as entrevistas com outras personalidades, como Zeca Pagodinho, Antônio Fagundes. E também tem um trecho daquela icônica entrevista com as amigas Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues. Qual foi a pior coisa, a coisa que você mais odiava e que você teve que fazer? Trabalhar. Mas que batata frita não pode fazer mal. Não pode, é tão devia. gostoso. Eu acho que a alface tinha que fazer mal, não é? Aquele Alface negócio, já comer muito alface faz mal. Já matou vários coelhos. Não é verdade? Tenho aqui ao meu lado, como é seu nome mesmo? Roberto Carlos. O pior de achar que ficou louco é achar que não vai voltar. Eu tinha certeza de que não ia voltar. E não estou totalmente seguro de que voltei. Ontem eu vendo o seu programa, passa nos Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos. Posso dar uma mensagem lá? Claro. Cadê a câmera que fala? Hello. Só isso? Passa lá, passa lá. Econômico. Beijo do gordo! Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no brilho das estrelas perfurando a noite e no cantar alegre dos pássaros. Não chorem tristes à beira do meu túmulo. Eu não estou lá, eu não morri. Eu sou a vida incessante e livre que corre nas águas do rio. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.